amigo de caminhada, porque nós, na verdade, passamos muitos momentos que hoje podemos dizer que tem plena Robson. E o pastor, volta aí. Glória a Deus. Não precisamos estar em contato 24 horas para entendermos o requerimento do pastor Robson Santos hoje. Foi o requerimento do pastor, está aí para que estivesse aqui, para poder conversar alguns assuntos. Hein? Robson Santos é um pastor que é lá de Vitória, veio de longe, para dar-nos aqui, aleluia, conosco, nos orientando em algumas causas. Obrigado, pastor Robson Santos, por me receber tão bem na igreja e também por ser meu amigo. Vem, pastor Robson vai estar fazendo mensagem, vamos ficar de pé, recebendo o pastor Robson, com a linda salva de palmas, porque o homem de Deus é a história. E vamos orar pelo pastor Robson Santos, amém? Grandioso Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós aqui, ó Deus, vemos até o Senhor, Pai, em oração, carente da tua palavra, carente, Senhor amado de ti. Ó Deus, nós prostramos diante do Senhor, porque somos precisados das suas orientações. Os dias se fazem mal, as coisas se apertam para o seu povo, e o seu povo precisa permanecer naquilo que o Senhor quer. Mas se não houver profecia, Senhor, o povo se corrompe. Por isso o Senhor profetiza pela boca do teu Filho nesta noite. Seja conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Quantos estão felizes com Deus? Digam glória a Jesus. Glória. Eu estou muito feliz. Podeis assentar, fique à vontade. Eu estou muito feliz porque Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Eu me lembro que quando eu dobrava o joelho pela madrugada, orando pela minha família, Deus usava muitas das vezes a Sônia para profetizar, dizendo o seguinte: não te preocupes com nenhum deles, porque nenhum deles vão se perder, porque eu vou resgatar a todos. Hoje, a última vez que eu estive aqui em Vitória, eu saí daqui entristecido. Falava com o pastor Aldair, Tiago presenciou, porque eu estava indo embora e estava deixando os dos meus sobrinhos nas condições que se encontraram. Eu andei por essa rua dia e de noite chorando e falando com Deus, não na frente dele, mas falava com Deus no sangue. E hoje, para a glória de Deus, ele já não está mais naquelas condições deploráveis que eu vi na dependência do cargo. Hoje ele está aqui na igreja, é o meu sobrinho James. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu já recebi uma outra notícia. Eu falei: Jesus, eu não aguento, sai um e entra o outro. Mas para a glória de Deus, está aqui o nosso irmão Alex, meu ex-cunhado e pai do David, que também é meu sobrinho. Estava enveredado no meio do crime lá da droga, como traficante. Eu falei: Jesus, eu não me preparei, a gente tem que buscar esse camarada, mas hoje ele está aqui. E ele vai sair daqui com Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Está entendendo? E quando eu falava sobre isso, o meu Deus, ele me trouxe a memória. O Alex está aqui para comprovar isso. Que quando eu conheci a Sônia, que eu comecei a namorar a minha esposa, uma certa vez acabou o culto, eu estava conversando com Sônia, o Alex me gritou na casa dela desesperado, porque esse menino de boné que está aqui era recém-nascido, e ele vem correndo dizendo para mim: corre, porque ele está passando mal. Jogaram a criança no meu colo e esse menino estava morto. Eu era novo convertido. Jogou no meu colo, ele todo roxo. Eu nem sabia o que fazer. E eu falei: pai, tu me livrou quando eu era do mundo.
tua vida. Por favor, querido, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 34, no versículo de número 20. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, é muito bom rever os amigos. É muito bom estarmos juntos. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está aqui para determinar sobre a tua vida e a minha vida a vitória. Por favor, não percam a minha funcionalidade. Eu quero ler somente esse versículo que diz: e Ele lhe guardará todos os seus ossos. Meu Deus! Nem sequer um deles se quebrará. Aleluia! Meu Deus! Pega na mão desse crente que está do teu lado e fica para ele assim, fica tranquilo. Ele vai guardar os teus ossos. Ele vai guardar os seus ossos. Porque os seus ossos, quando eu lembro de osso, eu lembro de estrutura. Eu lembro de base, fundamento. Eu lembro de firmeza. Porque você pode ser bonitinho, cheirosinho, mas se os seus ossos não estiverem bem, você não consegue se colocar de pé. Olha para o bebê, diga para ele assim: Deus vai calcificar os seus ossos hoje. Porque eles não podem ser quebrados. Livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 12. A palavra de Deus, ela vai dizer uma coisa: assim como, aleluia, um pastor, ele livra as duas pernas da boca do leão, aleluia, e a ponta da orelha, assim o Senhor livrará a todos quantos estão aqui nessa noite. Ele guarda as pernas, ele guarda os ossos. Quando eu lembro de ossos, a gente lembra logo do vale dos ossos secos. Mas eu quero falar sobre a crucificação de Cristo Jesus. Amados, preste bem atenção. Eu não vou me deter para que eu não possa, aleluia, me tomar todo o tempo. Em todo o início que se deu para que Jesus ele fosse levado até a cruz do Calvário. Mas eu quero iniciar na crucificação. Porque todo o percurso até a crucificação você já conhece. A gente sabe de cor e salteado. Não é verdade, Valéria? A gente conhece. Mas eu quero te levar agora a uma revelação daquilo que era necessário para que eu e você que estamos aqui hoje fôssemos salvos e tivéssemos o direito de entrar nas mansões celestiais. Olhe para cá nessa noite. Preste bem atenção. A palavra de Deus agora ela vai nos mostrar o cenário. Você pode imaginar 3 cruzes. À direita, um ladrão. À esquerda, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que o nome daquele que estava à esquerda, ele se chamava o que, Mônica? Dimas. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam amarrados. Diga para o teu irmão, eles estavam amarrados. Mas Jesus, ele estava pregado. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Ele estava pendurado. Ele estava pregado. E a minha Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Antigamente, todo aquele que era crucificado, ele não morria pelas perfurações, Valéria. Aleluia. Ele morria asfixiado. Porque a tendência
nosso Deus, ele não recebe. E eu posso ver agora Deus, Jesus na cruz do Calvário, fazendo uma força, aleluia, fazendo cumprir Hebreus 11, versículo 34, que diz: da fraqueza tirou força. E ele faz uma força para sustentar o seu corpo, para que ele não morresse sufocado, senão o sacrifício era em vão. Olha para cá, meus amigos. A Bíblia vai dizer que antes dele morrer, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que ele começa a dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus vivo! Olha para cá nessa noite. Nesse momento, sabe o que aconteceu, Alessandro? O próprio Deus, ele fez isso. Eita! Pastor, mas como Deus virou as costas para o próprio filho? Eu vou te explicar o porquê que Deus havia de virar as costas para Jesus. Alexandre, naquele momento, ele era Deus, mas 100% também ele era homem. Mas a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que os nossos pecados foram levados, aleluia, sobre ele na cruz do Calvário. E naquele momento ele se fez, galera, maldito. Meu Deus! Ele era maldito. Meu Deus! Aí Deus teve que virar as costas para o maldito. Meu Deus! Olha para o teu irmão, diga para ele: por amor a você, por amor à tua vida, por amor à minha vida, Jesus se fez maldito. E por se cumprir a palavra, porque naquele momento ele estava maldito, levando as nossas culpas, Deus, ele tinha que virar as costas para ele. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento ele curva a sua cabeça para o lado e morre. Eu quero começar a pregar aqui agora. O problema não era morrer. O problema também não era o sacrifício. O problema era tirar o corpo de Jesus da cruz depois de morto. Diz a palavra de Salmo que os ossos deles não poderiam se quebrar. Você pode ver agora uma empreitada para tirar o corpo do Senhor da cruz? A palavra de Deus vai dizer que José de Arimateia, aleluia, os historiadores vão dizer que ele teve que começar a se virar. Ah, pastor, não está aí. Ele correu agora, Cristiano, para pegar corda, para pegar pé de cabra, aleluia, para pegar uma madeira para servir de calço, porque os pregos, eles tinham 25 centímetros cada um deles. E começaram a pensar e olhar para a cruz. E agora? Nem que a gente vai tirar ele daí. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquele que morria de morte de cruz, ele não podia dormir um dia do outro na cruz. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: a morte de cruz já era vergonhosa, porque quem morria de cruz era maldito. E sendo maldito, ele não poderia ficar na cruz, porque ele já foi exposto uma vez. Sabe o que eu aprendo? O teu pecado, ele veio à tona? Veio à tona. Não é para a tua vergonha, não é para a humilhação. E aí de quem começa a proliferar esse pecado e contar para os outros, porque você já foi crucificado e já foi, aleluia, exposto. Então ninguém mais pode acusar você, aleluia. Só pode ser acusado uma única vez. Olha para o teu irmão e diz para ele: por que a gente lembra toda hora do pecado do nosso irmão? Por que quando a gente olha para ele, a gente só olha o defeito? Ao invés de ver no futuro aquilo que Deus vai começar a fazer na vida dele, olha para o teu irmão, diga para ele assim: olha, eu creio que o que Deus ele vai fazer na tua vida é coisa grande. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Porque nós
todos falamos que somos salvos. Todos nós dizemos que vamos morar nas mansões celestiais. Mas a gente não se atura aqui na terra. Maravilha. Glória, glória, aleluia. Maravilha, Deus, aleluia. Glória. Eu sou teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora você, meu irmão. Meu Deus, me ajuda. Eu te entendo. Você me entende? Aleluia. Eu tenho muitas, não poucas falhas. E vocês, quantas é? Eu tenho o direito de te julgar? A palavra de Deus, ela diz no livro de Tiago que Deus não nos constituiu como juízes. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós temos que ajudar o fraco na fé. Diga para o teu irmão, diga para ele assim: eu vou te ajudar. Diga para o teu irmão, fala para ele assim: eu vou te ajudar. Mas quando eu precisar, você também me ajuda. Você me ajuda quando eu também precisar. Porque a minha Bíblia vai dizer isso, querido. Não tem outra forma de herdarmos o céu se não formos em comunhão. Aleluia! O grito de guerra dessa igreja é: essa igreja anda unida. Então, verdadeiramente, nós temos que andar dessa forma. Temos que andar desse jeito. Porque para isso Jesus morreu. Para que nós viéssemos ter comunhão um com o outro. Por favor, irmão, dá um abraço no teu irmão. Sai do teu lugar, dá um abraço em pelo menos umas 3 pessoas aí. Dá um abraço nessa irmã, querido. Dá um abraço nesse irmão, diga para ela assim: olha, eu tenho que aprender a te entender. Eu tenho que aprender a te compreender. Olha, Deus, eu tenho que aprender. Senão todos os nossos esforços aqui serão vão. Todos os nossos esforços aqui, aleluia, vão. Eu tenho que aprender a viver em comunhão com o meu irmão. Aleluia. Olha, Deus, isso é viver em comunhão. Isso é viver em harmonia. Quando eu cheguei ontem aqui, a Marlene falou para mim assim: poxa, que bom te ver. Isso é saudade. Isso é amor. Glória a Deus. E é isso que nós temos que viver. A palavra de Deus, querido, ela vai dizer uma coisa interessante: que os homens, Mônica, se organizaram, lançaram uma corda por cima da cruz, amarraram ela no tórax do Senhor e ficaram segurando. Arrancaram o primeiro cravo, arrancaram o segundo cravo. Por quê? Se não amarrasse, a tendência era o seu corpo vir para frente e se quebrar. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: olha, que dificuldade foi tirar o corpo. Sabe o que eu aprendo? As pessoas dizem da seguinte forma: morreram em terra. A coisa não é dessa forma, não. Depende de quem é o corpo. Olha para o teu irmão, diga para ele: você não é qualquer um, não. Você foi comprado pelo sangue carmesim do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alessandro, eu posso ver agora soltando os cravos dos pés. Só que o que acontece? Nós temos pequenos ossos nos pés. E a Bíblia fala que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Nenhum dos ossos poderiam se quebrar. Glória a Deus. Nenhum dos ossos poderia se quebrar. Eu vejo aqueles homens agora, Vanessa, olha, com um pé de cabra, com uma madeira, apoiando para tirar os cravos, com todo cuidado. Para eles serem perfurados, eles foram perfurados de qualquer maneira. Agora, para tirar, tinha que se tirar com todo cuidado.
Presta bem atenção. A palavra de Deus, ela diz que arrancaram ele da cruz. Só que a Bíblia fala que ele era o sumo sacerdote. Então tiveram que se virar para comprar linho fino para poder fazer vestes, porque eram vestes de sacerdote, linho fino. Pegaram o Senhor Jesus, colocaram ele dentro, aleluia, de uma cova, de uma sepultura. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, que colocaram uma pedra pesada, olhe para cá, colocaram uma pedra pesada na porta, de maneira que poucos homens não poderiam arrancar. A Bíblia vai dizer que passa o primeiro dia da sua morte, passa o segundo dia da sua morte, e quando chega o terceiro dia, a palavra de Deus, ela vai dizer em Salmos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus, ele envia agora 2 anjos de diabo, coloca um à cabeceira do corpo do Senhor, coloca outro aos pés do corpo do Senhor. E quando eu li isso no livro de Salmos, eu falei: Jesus, meu Deus, para que isso? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Salmos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 5, versículo de número 8. O texto diz assim: desperta, glória minha, com alaúde e com harpa, e despertarei eu mesmo. Aleluia. Além desses 2 anjos que ficaram uma à cabeça e outra aos pés, a palavra de Deus vai dizer que Deus envia agora outros anjos Alessandro, tocando harpa. Falei: Deus, para quê? Porque ele tinha que ressuscitar, mas ele ressuscita recebendo adoração. A harpa, ela começa a ser tocada, e quando ela começa a ser tocada, a palavra de Deus, ela vai dizer que o próprio Deus agora, olhe para cá, ele desce. Diz no livro de Levítico que na festa das primícias, Deus, ele ensinou o povo a oferecer as primícias. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus era a primícia. Jesus era a primícia. A primícia dos mortos. A Bíblia vai dizer que a oferta das primícias, ela era de grão cozidos, e aqueles grãos eram bem cozidos, colocava-se, aleluia, numa panela, e levava-se o sacerdote. E diz a Bíblia que um dia depois do dia do descanso, na época o dia do descanso era sábado, um dia depois do dia do descanso é domingo. No dia após o descanso, levava-se a panela com a primícia e dava para o sacerdote. O sacerdote, ele vinha para a frente do altar e ele tinha que oferecer a primícia em movimento. Então ele pegava a panela e oferecia ao Senhor: Senhor, está aqui, ó. Oh, meu Deus! Em movimento. Ele tinha que oferecer aquela oferta em movimento. A minha Bíblia vai dizer que Deus coloca um anjo à cabeceira e o outro na perna para segurar o corpo, porque ele era a primícia. A Bíblia fala que o próprio Deus agora, ele veio oferecer a primícia. Então quem
Os anjos que adoram sobem. Deus volta para o seu trono. E Maria, ela vê o encontro dele. E ela começa a indagar e perguntar e falar: aonde puseram o meu Senhor? E ele grita e fala para ela assim: olha, Maria, olha para o teu irmão, diga para ele assim: Maria conheceu quem ele é. Mas os dois que viam no caminho de Emaús não identificaram que era Jesus. Ou seja, não basta servir, tem que conhecer, tem que identificar a voz do Mestre, tem que conhecer quem é que fala com você. Olhe para cá nessa noite. A palavra de Deus, ela vai dizer uma coisa interessante, que naquele momento, quando ele se apresenta para ela, ela diz assim: Rabi, que quer dizer mestre. E ele dá um passo para trás e diz para ela assim: não me toque, porque ainda não fui para o Pai. Mas vai a vez os meus discípulos. Maria Madalena vem correndo, ó, bate na porta onde estavam os discípulos, todos eles com medo. Tem muito homem que tem medo, sabia? Tem muito homem medroso. A mulher não é medrosa, não. A primeira a receber a Jesus foi a mulher. E quando ela chega para trazer a notícia, sabe o que aconteceu? Os discípulos olharam e falaram assim: tu? Meu Deus, aleluia. Você viu o Senhor? Glória a Deus. E eles correram e foram para o sepulcro. Quando eles chegaram no sepulcro, o corpo não estava lá. E todo mundo começou a ficar o quê? Desesperado. Porque disseram da seguinte forma: olha, roubaram o corpo do Senhor. Só que quando Pedro chega, Maravilha. que ele olha, Glória a Deus. a cabeceira, Aleluia. da onde estava Jesus sepultado, tinha um lenço dobrado. Verdade, Jesus. Olha para o teu irmão, diga para ele: tinha um lenço dobrado. E no costume judaico, Meu Deus. aquele que era bem recebido, Que isso? ele dobrava o seu lenço e deixava na mesa. E aquilo significava da seguinte forma: eu estou indo, mas eu gostei, eu vou voltar. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Aí Pedro olha aqui e diz assim: peraí, eu conheço isso. Ele vai voltar para nós. Ele foi, mas vai vir me resgatar para a glória de Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer agora, irmãos, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Que isso? A palavra de Deus, ela vai dizer agora que Jesus, naquele momento, Glória a Deus. aleluia, olhe para cá, ele vai até onde os discípulos estavam dentro de uma casa. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o Cristiano falou de porta. Por favor, olha para o teu irmão, diga para ele assim: o presbítero Cristiano falou de porta. Mas Jesus não precisava de porta, Meu Deus. porque ele era a própria porta. E ele diz: aquele que entra por mim salvar-se-á. Então olha para o teu irmão, diga para ele: entra nessa porta chamada Jesus, porque você vai encontrar salvação. A minha Bíblia vai dizer que naquele momento, glória a Deus, ele sai da casa e ele vai para cima. Amém. O seu espírito, ele chega até os portais eternos. E quando ele chega perto dos portais eternos, Salmo 24:5, que diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vem o Rei da Glória.
se abre e o Senhor, ele entra. Entrando ele, ora, pastor Altair, ele se assenta à destra do Pai e ele agora é glorificado. E logo depois ele demora, sabe o quê? 8 dias para retornar e ter um encontro com os discípulos. A palavra de Deus, ela diz que ele demora 8 dias. Ou seja, as festas de antigamente, elas eram marcadas por dias e por tempo. 7 dias depois da Páscoa se comemorava as primícias. Então esses 8 dias que ele teve em oculto, louvado seja o nome do Senhor, a palavra diz que ele se ocultou do seu discípulo. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer que as primícias, que a festa dos pães asmos, eles eram comemorados, presta bem atenção, com pão sem fermento. A festa dos pães asmos era comemorada com pães sem fermento. O que quer dizer? 8 dias sem a presença do Senhor, sem fermento. Ele se oculta agora 8 dias. E depois de 8 dias ele se apresenta para os seus discípulos. E vira para Tomé e fala assim: Tomé, você disse que se você estivesse aqui, você queria ver as marcas. Está aqui. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: as marcas de Jesus não sararam. E nem vai sarar. Não pode, porque aquilo dali é a nossa justificação. Porque quando acontece alguma coisa, ele diz aqui: vai. Eu morri por ele. Eu morri por ela. Eu dei a minha vida por eles. Só naquele grande dia é que elas vão cicatrizar. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: ele continua ferido aí. Ele continua ferido. As chagas deles ainda estão abertas. É fatal. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que depois ele sai dali e ele entra, sabe onde? No inferno. Aí todo mundo diz o seguinte: que quando ele entra no inferno, ele toma a chave da morte e da vida. Não, ele já chega com a chave. Ele desce com a chave. Ele não toma a chave do inferno, não. A chave é dele. Ele agora diz o seguinte: só morre quem quiser. E você não sai mais daí. Está trancado. Ele tranca o inferno, ele larga o inferno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela diz que o próprio Deus agora, preste bem atenção nisso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele fica agora 7 semanas, aleluia, na face da terra. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: depois da Páscoa vem a festa dos pães asmos. E depois da festa dos pães asmos, ele fica agora 7 semanas na terra. 7 vezes 7, 49. 49 dias ele permanece na terra, Roberto. Sabe como? Comendo peixe e trocando ideia com todo mundo. Ó. Eu fui morto, mas revivi, estou aqui. No 49º dia, a palavra de Deus, ela vai dizer, sabe o quê? Que ele agora é assunto no céu. Ele sobe no 49º dia. Mas quando chega o 50º dia, começa o dia da festa de Pentecostes. Aí nós já saímos agora e entramos no livro de Atos dos Apóstolos. A qual? O
O próprio Jesus, ele diz no livro de João: eis que vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Sabe o que eu aprendo? No Velho Testamento era o ministério do Deus Todo-Poderoso. Agora no Novo Testamento entra o ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus sobe no outro dia, ele diz assim: Espírito, desce. Deus. Aleluia. Porque eu prometi que eles não podem ficar sozinhos. Eu prometi que eu não vou deixar eles abandonados. Eu prometi que eu não esqueci deles. Sabe o que isso quer dizer? Nunca mais você vai abrir a boca e dizer que está só, porque o Espírito Santo de Deus foi enviado para ser teu companheiro. Foi enviado para estar com você. E a Bíblia fala que no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, ele desceu e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da glória e do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo dele? Não era tão importante só a morte, mas pós a morte. Porque se tirasse o corpo de Jesus Cristo de qualquer maneira, iria quebrar a palavra de Deus. Então olha para o teu irmão, diga para ele assim: nós estamos aqui para cumprir com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que ela nos dá vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele está sentado à destra do Pai.